Olá galera, bem-vindos a mais uma videoaula aqui do meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês a função seno, definição e gráfico. Esse vídeo aqui, gente, ele faz parte da playlist Trigonometria aí do meu canal. Então, se você está estudando esse tema aí para Enem, vestibulares, vendo na escola, ou até mesmo para concursos nos quais o mesmo é cobrado, vai a dica aí, assistir os vídeos dessa playlist aqui, beleza? Então, gente, agora de fato nós vamos entrar na parte funcional da trigonometria. Até o momento nós apresentando o seno, o cosseno, a tangente, cotangente, cossecante, diversas relações trigonométricas. Apresentamos também fórmulas envolvendo essas relações, identidades. E agora nós vamos inserir o conceito de função. E para a nossa primeira videoaula referente à função trigonométrica, nós vamos apresentar a função seno. Você vai perceber o seguinte: se você entender bem a ideia da função seno, as demais ficam muito fácil. Eu vou tratar basicamente nessas videoaulas de função com o conceito gráfico. Depois desse conceito gráfico bem entendido, nós vamos poder resolver o quê? As chamadas equações trigonométricas e também as inequações trigonométricas, tá certo? Então, vamos lá. Então, a função seno, por definição, ela vai ser uma função dessa forma aqui, ó, f de r em r. Ela vai ter um domínio real e um contradomínio real, tá certo? Depois nós vamos ver a imagem, aqui dentro do exemplo mesmo. E ela vai ser de uma forma assim, ó. Eu vou botar ela aqui a forma mais geral possível. Ela vai ser dessa forma aqui, a mais geral possível. Não se assuste. Porque, de modo geral, o que nós precisamos saber é apenas para alguns desses coeficientes não nulos, tá certo? Embora aqui eu coloquei o caso geral, porque eu vou trabalhar vários gráficos. Você vai ver que traçar um gráfico desse aqui é bem rápido. É bem tranquilo também. Só que nós precisamos saber traçar o gráfico base. Qual é o gráfico base? É quando o A é 0, o B é 1, o C é 1 e o D é 0. Que é esse aqui, ó. F de x igual a seno de x. Observe nesse caso, ó, que esse A meu ali é 0, esse B é 1, esse C aqui é 1 e o D 0. Então, este é o gráfico que, se nós entendermos bem como traçá-lo, você vai perceber que quando eu for fazer esse exercício aqui, que parece, poxa, se olhar para um negócio desse aqui, ó, você até se assusta. Ele parece meio complicado, mas você vai ver que ele não é tão complicado assim. Só precisamos entender bem como traçar o gráfico da função seno. Olha só, eu coloquei aqui a nossa circunferência trigonométrica e aqui um plano cartesiano usual, tá certo? Então aqui nessa circunferência trigonométrica eu vou marcar alguns ângulos que eu conheço, seno e cosseno. E nós vamos perceber uma coisa interessante. Embora eu vou usar muitos ângulos aqui, eu só vou conhecer a minha função em 5 valores, certo? Que são os valores associados ao 0 grau, ao π sobre 2, ao π, ao 3π sobre 2 e o 2π. Ou seja, aqueles ângulos daqui, ó, nas pontas. Esse e esse. Tá certo? Então, mas começando aqui, nesse primeiro gráfico, eu vou colocar um pouco mais de pontos. O seno de 0, beleza, ele vale 0, né? Então eu marco aqui. O seno de π sobre 6, eu vou trabalhar em radianos, mas se você quiser pode colocar em graus, né? Π sobre 6, sei lá, ele está mais ou menos aqui, ele é 30 graus, né? Ele divide esse arco aqui em 3 partes, né? Ele é 1/3 desse arco todo. Então vamos colocar aqui, ó, π sobre 6. Se você preferir, você pode botar 30 graus aqui, certo? Então, π sobre 6 é só pegar 180, dividir por 6 vai dar 30. Então, esse valor de π sobre 6, marca ele aqui um pouco, marca ele aqui dentro, ó. Ele vai fazer o quê? Eu vou colocar ele aqui também, ó, π sobre 6. Ele dá quanto? Ele dá essa altura aqui, ó. Então, o seno, na verdade, é o quê? É esta altura, como já vimos. Então, eu vou transferir essa altura para esse ponto aqui, ó. De que forma? Vou pegar aqui, ó. Fazer uma reta tracejada, né? E pronto, ó. Vou ligar o π sobre 6, a altura, o valor dele, de fato. O seno de π sobre 6 é o que? É o 130 graus, isso aqui vale meio, né? 1 sobre 2. Se você quiser, você pode marcar aqui 1 sobre 2 nesse eixo. Depois que eu terminar todos esses valores, eu coloco os valores aqui. Aí o que acontece? Se eu andar um pouco mais, eu vou ter o π sobre 3, que é 180 sobre 3. Vai dar quanto 180 sobre 3? Vai dar 60 graus, né? Que fica mais ou menos aqui no meio, ó, do arco. Então eu vou marcar aqui, ó, o π sobre 3. Da mesma forma, ó, eu vou pular mais 30 graus, porque aqui é 30 graus, né? Então por mais 30 eu tenho o π sobre 3, ó. Então, do mesmo jeito, eu venho aqui, ó, e marco, né? Levo uma reta tracejada para cá, ó.
Então esse pontinho aqui, ó, vai ser um ponto que vai pertencer ao grafo da minha função, assim como esse. Aí, de novo, o seno, de novo, é essa altura aqui, ó. Embora vá acabar passando em cima do π sobre 6, mas imagina, ó, o seno é essa altura, daqui até aqui. O π sobre 6 ficou aí no meio, não tem problema não. Se quiser, pode até colocar ele aqui, ó. π sobre 6, né, esse pontinho aqui, esse arco, pronto, para nós enxergarmos direitinho quem é o seno. Então, o seno é esta altura aqui, ó. O valor do seno em π sobre 6 é essa altura aqui. Nós sabemos que essa altura é o quê? Raiz de 3 sobre 2, se eu não me engano, né? Se o seno de 30 é meio, é o 160 raiz de 3 sobre 2. E aí vamos pular lá para essa parte aqui, ó. O máximo valor que o seno atinge. Ele ocorre onde? Em π sobre 2. π sobre 2 é 90 graus. O que acontece? Pulei 30 também. Então perceba que eu peguei igualmente espaçado aqui esses valores, né? Então, por sorte, eu não preciso me preocupar muito com a regra. É só botar, dividir em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 partes iguais. Essencialmente 12, né? A última não vai precisar não. Então, ó, o π sobre 2 está aqui nessa altura mais, né? Daqui até aqui, ó, tamanho 1, ó. Então, eu vou aqui e marco, ó. Chamo daqui, ó, até aqui. Então, observe, ó, essa altura aqui vai ser 1. Este eu faço questão de marcar. O 1, o 0 e o menos 1 são os únicos pontos que eu vou colocar aqui no gráfico. Porque só vão ser eles que eu vou precisar para traçar todos aqueles gráficos ali. Porque a ideia de esboçar um gráfico trigonométrico não é traçá-lo como um computador faria, bonitinho, nada disso. É ter uma ideia. Porque quando você vê uma questão, por exemplo, no Enem, vestibular, um concurso, você precisa ter a ideia do gráfico. Você não precisa ter ele 100%, ele vai ser milimetricamente feito. Não, não precisa disso. Você vai entender quando nós estivermos resolvendo probleminhas, tá certo? Então, eu tenho aqui, ó. Então, em π sobre 2, minha função vale 1. Daqui a pouco eu vou ligar esses pontos, viu? Aguarda aí. Aí eu vou pular logo para π, né? Vamos pegar aqui π, se eu pulasse para cá, ó. Então, aqui em π, ó, quando eu dou meia volta aqui, né? Aí aqui é π sobre 2, ó. Como ele está na metade, eu pego mais o mesmo tanto aqui, então aqui vai ser π, com o dobro dessa distância, né? π. Em π, o meu gráfico vale quanto? 0. Então é como se ele viesse aqui, ó, em 0 e vale 0, subisse e descesse, tá certo? Ele vai fazer tipo uma onda, né? O seno a gente vai perceber que ele vai se parecer com a onda. Aí vamos pegar um valor, sei lá. Se eu pegar aqui a partir de π, vamos colocar 60 graus aqui. Então, porque 90 seria aqui. Então terminaria mais ou menos aqui, né? Então vamos pegar aqui o valor 4π sobre 3, né? Que corresponde a um arco de 180 mais 60, 240 graus, né? Isso olhando em graus. Aí aqui, então, ó, eu vou pegar e vou traçar. Ficou um pouco perto demais daqui, gente. Deixa eu só corrigir. Botar mais para cá esse ponto. Pronto. Então aqui, ó, eu vou pegar de novo e lá no 4π sobre 3, que é quem? π mais π sobre 3 mais π sobre 3. Então 4π sobre 3 vai cair aqui, ó. Como ele deu negativo, ele deu abaixo, né? Então eu vou marcá-lo, ó, aqui embaixo. Então eu venho e levo, ó, esse ponto aqui, ó. Se você quiser saber o valor, você transforma ele em radian, em grau, né? E vê aí, né? Vai ser 240 graus. Vai ter a ver com 60 graus, né? Então, tem aqui este valor aqui. Eu acho que eu dei uma descida. Não, não dei não. Então, pronto. Então vai estar mais ou menos aqui. Aí, por último, ó, vamos pegar tanto que pegar. Dizer, por último não, né? Falta mais um caso, então. Que é aqui o 3π sobre 2. Então, eu vou pegar este valor aqui, ó. 3π sobre 2, que vai estar aqui, ó, 3π sobre 2. Então, esses tamanhos aqui, ó, π sobre 2, a diferença é π sobre 2, a diferença é π sobre 2. Aí eu já vou pular logo para 2π, que está aqui, ó. Tá certo? Então, neste caso de 3π sobre 2, a minha função atinge o valor mínimo, que é menos 1, ó. Então, eu vou pegar aqui, ó, esse cara aqui, ó, e vou colocar, ligar ele aqui com o menos 1. Então, tá aqui. O menos 1 eu vou marcar também aqui, ó. É esse pontinho. E aí, em 2π, minha função vale quanto? 0, ó. Então, ó o seno aqui, ó. Deixa eu só marcar, esqueci de fazer aqui, ó. Ele é esse cara aqui, ó. Esse comprimento aqui, ó. Só que jogado aqui. E no caso do 3π sobre 2 não precisa, porque já tem o eixo aqui, y passando bem em cima. Então, eu não preciso me preocupar, né, em descer aqui. Então, eu escolhi esses pontos aqui. Eu posso escolher mais pontos, sem problema nenhum. Mas assim, eu não preciso escolher tantos, eu posso ser mais econômico. Então aqui, ó,
Do 3π sobre 2, se eu botar mais π sobre 2, né, 270 mais 90, que é π sobre 2, eu paro em 2π. E em 2π, minha função vale quanto? Zero. É a mesma coisa de 0 graus. Então, o gráfico do seno, ele vai ser aproximadamente essa coisa aqui. E ele continua. Mas eu preciso traçá-lo depois? Não. Por quê? Porque ele é periódico, ele vai se repetir sempre de 2 em 2π, no caso dessa função específica. Então eu não preciso me preocupar em traçar mais. É como se eu pegasse ele, recortasse aqui, ó, essa parte aqui de 0 a 2π e colocasse aqui. E fosse colocando. E para trás também. Eu pegasse essa parte aqui, ó, e colocasse ela aqui, ó, e fosse voltando. Então, no final das contas, né, eu só preciso entender pelo menos um período do gráfico. Tem um período, é um tempo que ele sai daqui e retorna para ter o mesmo desenho. Então, ó, esse desenho que ele faz aqui, a partir daqui, ele vai repetir o mesmo desenho. Então, esse aqui é o período, é quando ele vai no máximo e no mínimo uma vez. Tá certo? Então, eu preciso desses dois valores. Olha, em suma, eu tracei esse gráfico, eu não preciso de todos esses pontos, desse, do pi, não, não preciso. Eu preciso só desses aqui, ó. Eu vou anotar que eles vão ser o nosso padrão, vamos chamar assim, ó. Padrão. Então, no nosso padrão, eu vou ter x e, óbvio, o y, ou f de x, se você preferir. Então, eu vou precisar do zero, que vai estar aqui, né, zero radiano, eu coloquei ele aqui, do π sobre 2, então, ó, eu vou precisar desse cara, desse cara, desse cara, deste cara e deste cara somente. Ou seja, eu só preciso conhecer a função nesses três valores. Então, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Ou seja, o que acontece? Eu estou saltando de π sobre 2 em π sobre 2. Claro, esses aqui são aqueles ângulos notáveis, né? Olha, o seno em 0 é 0. O seno em π sobre 2 vale 1. O seno em π, ó, é a altura, né? Não tem, ó, não foi nem para baixo nem para cima, 0 de novo. Aqui ele está no ponto mínimo, menos 1. E em 2π ele retorna para 0 de novo. Então você guarda isso aqui, ó. Eu vou precisar disso aqui para fazer todas essas questões. Você vai perceber que elas são aparentemente difíceis. Assim, né, a fisionomia delas assusta, mas, bicho, eu vou traçar elas rapidinho, só manipulando essa tabela. Eu vou deixar esse gráfico aqui para o final. Certo? Então vamos lá. Vamos subir eles. Mostra os gráficos de. Então, y igual a 2 seno de x. O que seria multiplicar a função seno por 2? Isso em termos gráficos. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou construir uma tabela aqui. A minha tabela vai ter o x, tá certo? O meu x é esse padrão aqui, ó. Então eu começo com o padrão. Eu vou botar aqui P, sempre que eu estiver usando o padrão. Então x, e ela vai ter também o meu y padrão também, tá certo? Que vai ser, na verdade, o y padrão é como se fosse seno de x. E aí eu vou ter aqui o meu... Então vamos apenas anotar aqui o seguinte. O meu padrão seria o seguinte, ó. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Então x eu coloco. O que acontece, gente? Esse cara aqui, esse y aqui, eu poderia associar ele com o seno de x, certo? Esquece o 2 por enquanto, esse 2 eu tenho aqui. Então eu quero pegar a função y igual a 2 seno de x. Mas se eu fosse colocar só o seno de x aqui, seria quanto? Seria esse mesmo valor, 0, 1, 0, menos 1, 0. Não mudei nada, né? 0, 1, menos 1, 0. Opa, 0 de novo aqui, peraí. 0, menos 1, 0. Então seria isso. Só que, na verdade, eu quero a função vezes 2, ó. Então eu tenho que multiplicar todo mundo aqui por 2, ó. Então aqui eu tenho 0, 2, 0, menos 2, 0. Então, na verdade, esses pontos aqui, eles vão estar associados a esses aqui. Então basta, né, a gente fazer só isso aqui. Olha como é que é fácil, velho. Então eu boto só o seno primeiro, e depois eu venho transformando a imagem. Ó, desse 2 aqui é uma coisa que ele dá uma esticada na imagem. Ó, você vai ver que agora, em vez de variar de menos 1 a 1, né, é até a imagem da função seno, né, a imagem de y igual a seno de x, é essa, né, menos 1, 1. Ou seja, está dentro aqui do contradomínio, né, a imagem, para quem estudou em função
né? Sabe do que eu estou falando? Então perceba, a imagem ela varia dentro do intervalo, né, dentro do domínio, neste conjunto aqui, de -1 a 1. Agora ela vai variar de -2 a 2, é como se eu desse uma esticada. Então multiplicar aqui fora corresponde a esticar o gráfico, ou seja, afetar o B corresponde a esticar se esse cara for maior que 1, né, no caso 2, ou até me comprimir. Por exemplo, se eu tivesse multiplicado por meio, o que que ia acontecer? Ele tem que dividir todo mundo aqui por 2. Então, nós aprendemos a primeira transformação gráfica trigonométrica. Então vamos agora fazer o gráfico desta coisa aqui. Então, como esses 5 pontos aqui estão igualmente espaçados, né? 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, você não precisa se preocupar muito. Se você apenas estimar, por exemplo, vou colocar aqui meu eixo y, tá certo? Então, aqui está o 0. Aí eu vou marcar o quê? Esses 5 pontos igualmente espaçados. Então, sei lá, vou ter essa distância aqui, ó, não vou nem usar a régua. Porque lá no Enem, vestibulares, talvez você não tenha esse recurso. Então, eu vou tentar aqui no olhômetro mesmo. Bom, então, esse cara aqui vai ser o quê? O π sobre 2. Aqui eu tenho 0. Então, essa mesma distância eu tento colocar aqui, ó. Aí eu boto mais uma e mais um. Então, 1, 2, 3, 4, 5. São 5 pontos que eu preciso. Ó. Então, eu vou marcar aqui o π sobre 2. Então, em 0, ele foi em 0, né? Em π sobre 2, ele foi em 2, ó. Eu marco aqui o 2. A escala do eixo, desse eixo aqui, se você quiser, você bota parecida com essa aqui, né? Então, aqui, ó, o 2 está aqui. Então, a minha função vai passar aqui, ó. π sobre 2 vai em 2. Em π, que é aqui, ó, ela foi em 0, ó. Ela volta para cá, para baixo. Em 3π sobre 2, ela vai em -2, ó. Então, eu marco aqui, ó, 3π sobre 2, ela foi em -2. -2 é esse tamanho aqui para baixo, ó. Então, tá aqui, ó, esse ponto e esse. Agora, 2π ela volta para 0 de novo. Então, esse gráfico aqui vai ser assim, ó. Claro que ele continua para cá e continua para cá se repetindo. A cada π sobre 2 ele vai andando do mesmo jeito aqui, ó. Então você poderia botar aqui, no caso aqui é 2π, né? Por exemplo, 2π mais π sobre 2. Por congruência, esse cara aqui vai ter a mesma imagem que π sobre 2. Ou seja, vai bater na imagem 2. E aí vai, né? Usando congruência, por isso que a gente não precisa traçar mais esses gráficos. Aqui está o eixo Y. Certo? Então, presta muita atenção no que foi feito. Eu boto o padrão aqui, note que nesse padrão aqui eu não afetei o quê? A parte interna aqui do X, eu só afetei a parte de fora. Então esse 2 aqui, o que ele faz? Ele é uma multiplicação aqui, ó, na imagem. Então, por exemplo, a imagem desse gráfico aqui deu o quê? De -2 a 2. Imagem é muito importante nos problemas, tá certo? Vamos para o item B, sem perder tempo. Que é rápido, jogo rápido. Esse primeiro talvez tenha sido difícil, mas vai ficar mais fácil. Apesar dos gráficos ficarem mais difíceis, mas você vai pegar a mão. Então, da mesma forma, eu vou botar aqui x vai ser 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Olha, o padrão normal é seno, né? Então é seno. Eu vou até botar um pouco mais afastado, porque tem que somar 3 e multiplicar por 2, né? Então eu vou botar aqui só o seno de x. Então o que acontece, ó? Se fosse só o seno de x, eu copio, ó. É 0, 1, né? Ó, 0, 1, 0, -1, 0. Só que não é isso. Eu vou ter que multiplicar aqui por 2 e somar 3. Então vai ser 3 mais 2 vezes 0, 3 mais 2 vezes 1, 3 mais 2 vezes 0, 3 mais 2 vezes -1 e 3 mais 2 vezes 0. Olha como é que é fácil, velho. Assim, chega a ser assim, ridículo traçar um gráfico que aparentemente é tão difícil. Aparentemente ele é muito difícil, mas ó como é que foi. Então aqui foi em 3, né? 2 vezes 0, 0, mais 3, 3. 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. 2 vezes 0, 0, mais 3, 3. 2 vezes -1, -2 mais 3, 1. 2 vezes 0, 0 mais 3, 3. Aí agora de novo, ó, repito do mesmo jeito. Ó, eu pego esses pontos aqui em x, olha só, e jogo aqui, ó.
Nossa, tracei outro, hein? Ó, se você não entendeu, assiste o vídeo. Ó, esse vídeo aqui da função seno, você pode assistir umas 5 vezes. Não, sem mentira nenhuma. Sem brincadeiras. O que que acontece? Se você entender a função seno, você vai entender cosseno, tangente, secante, cossecante, qualquer um deles. Por quê? Sabendo o gráfico padrão, que é esse primeiro aqui, os outros são essas transformações aqui. Então você faz do mesmo jeito. Você fixa o x padrão aqui, vê se ele se altera ou não. Por exemplo, até esses 3 primeiros casos o x aqui não se altera. Nesse aqui já tem uma alteração. Você vai entender também. E nesse caso aqui também tem uma alteração por uma subtração ou soma. Então, mas você vai perceber que a ideia é muito parecida, tá certo? Então vamos lá. De novo, 0. Aí aqui eu vou ter o π sobre 2, o π, 3π sobre 2 e o 2π. Então, ó, em 0 vale 3. Então eu vou e marco aqui, ó, minha função, 3. Ah, professor, eu preciso... Se você tiver uma escala para estimar, né, o 3 aqui, beleza, não tem problema. Esse 3 aqui fica fazendo o mesmo papel do 2. Você vai perceber o seguinte, é como se eu pegasse aquele gráfico lá de trás e apagasse aqui alguns dos valores e colocasse esses valores aqui. Claro que eu não quero fazer assim para não ficar muito esquisito. Então, em 0 o grafo foi em 3, ó. 0, imagem 3. Em π sobre 2, que está aqui, a imagem foi 5, ó. π sobre 2, a imagem foi aqui em 5, ó. Então você marca aqui o 5. Está aqui, ó, acima do π sobre 2, tá certo? Em π, ele volta para 3 de novo, ó. Ele volta para 3, para essa altura aqui, ó. Em 3π sobre 2, ele cai para 1, ó. Caiu para 1, deve estar mais ou menos aqui, né? Vamos marcar aqui, ó. Aqui embaixo. E em 2π, ele volta para 3, ó. Tá aqui nessa altura, ó. Se você quiser, pode fazer o tracejado, tá certo? Pega uma régua e liga. Eu não estou fazendo para não ficar muito cheio o gráfico. Olha bem, olha só como é que ficou o gráfico, ó. De 0 a 2π. Aí fora, ó, ele vai continuar, ó, se repetindo. Tá certo? Por congruência você calcula qualquer valor aí. Agora, item C. Então, ó, o que é que eu fiz aqui? Gente, escrevi o x padrão, escrevi o seno inicialmente, puro, coloquei os valores, depois eu vim alterando. Ó. Quando eu vou fazer uma conta aqui, primeiro eu pego o valor que sai do seno, quando eu jogo um ângulo aqui dentro, multiplico por 2, soma 3. Então é natural que você tenha que repetir essa mesma ordem, ou seja, produto vem antes de soma, divisão vem antes de subtração e soma também. Então segue a regra normal das expressões, tá certo? Então esse gráfico ele continua, viu? Para cá e para cá. Mas a gente só precisa entender nesse pedacinho, porque como ele é repetitivo, né? Se a gente tiver calcular um valor, a gente já tem isso aí, a gente já tem todas as informações, beleza? Então a ideia, ó, tipo uma onda. Embora aqui caiu meio reto, mas ele é meio curvo, viu? Então ele faz uma curvinha assim, ó. Depois aqui, ele dá mais uma encurvada, né? O meu desenho não ficou muito bom, mas sei lá. Acho que dá para ter uma ideia boa, né? Tipo um S assim. Então, vamos para o item C. Sem perder tempo. São 6 gráficos, senão a aula fica monótona, né? Acredito que não está, não. Acho que uma das melhores aulas é essa aqui. Item C, ó. Y igual a menos 2 seno de x. Então, de novo, ó, eu vou pegar aqui o x e aqui o seno de x. Então, o x é 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Já ficou automático para mim, ó. Quer ver? 0, 1, 0, menos 1, 0. Eu já decorei, tá vendo? Então, vamos lá. Brincadeirinha, a gente fez muito exercício, por isso que eu estou sabendo. Então, é menos 2 vezes. Então, ó, menos 2 vezes 0, menos 2 vezes 1, menos 2 vezes 0, menos 2 vezes menos 1, botar um parênteses aqui, né? E menos 2 vezes 0. Então, aqui deu 0, menos 2, 0, menos 2, 0. Só fazer a conta, né? Menos 2 vezes menos... Opa, aqui deu 2, né? Opa. Deu 2. Então eu tenho aí todos os valores que eu vou precisar. É só associar esse cara a esses aqui. Então, de novo, rapidamente, ó, rápido, jogo rápido, ó. Eu marco 4 pontos, né, depois da origem. Eu percebo que eu não estou perdendo muito tempo traçando. Então, gráfico para nós, gente, tem que ser uma coisa rápida, porque
Eu não sei se você percebeu, mas o gráfico ele responde a questão. Então, se você consegue traçar ele rápido, você assim, responde assim, ele dá uma boa ideia de um fenômeno, alguma coisa do tipo, né? Então, aqui nós temos, ó, 0 está aqui, aí aqui vai ser o π sobre 2, o π, o 3π sobre 2 e o 2π, tá certo? A minha distância não ficou muito boa para o último. Dá para aceitar, tá certo? Só para a gente ter uma ideia mesmo. Então, o 0 foi em 0. Então, a minha função parte daqui. O π sobre 2 ele foi em menos 2. Então, eu vou marcar π sobre 2 aqui acima, porque ele foi no valor menos 2. Ó. Então, ele foi aqui, ó, menos 2, ó, tá aqui abaixo. O π ele foi em 0. Ele volta de novo ficar para 0. Ó. O 3π sobre 2 ele foi em 2, ó, que é o 3π sobre 2 está aqui, né, marcar aqui abaixo, porque 2 está acima. Ó. Então, ele foi nessa altura aqui, ó. Mesma de baixo, você repete aqui em cima. E o 2π foi em 0, ó. Ó que moleza, velho. Moleza. Moleza. Ó. Aí aqui, ó, ele se repete e se repete. Ele vai se repetindo, né, para mais valores de π sobre 2 e π sobre 2. Quer dizer, para qualquer valor, né? A gente coloca esses porque esses são os que nos ajudam mais, né? Então aqui ele vai se repetir igual aqui, ó. Se eu pegar esse gráfico e recortar aqui e colocar aqui atrás, então ele vai fazer esse mesmo movimento aqui, ó. Subir, descer. E nos valores o que? Simétricos a estes aí, tá certo? Então, tá aí o item C, rápido. Perceba que eu vou invertido, ó. Se fosse 2 seno de x positivo, compara o primeiro gráfico com esse, ó. Ele girou em torno de 2x. É uma outra forma também de você traçar. Um gráfico, quando ele é multiplicado por um positivo, ele aumenta. Quando ele é negativo, ele, no caso, ele aumentou 2, mas ele inverteu-se, ó, ele deu uma girada em relação a x. Perceba isso, tá certo? Esse tipo de coisa é muito importante. Letra D, seno de 2x. Aqui já começa a complicar um pouquinho de nada, que é quando a gente mexe aqui dentro. A ideia aqui dentro é uma ideia meio invertida, mas eu vou explicar o que isso quer dizer. Vamos lá, ó, rápido, jogo rápido. Letra D. Então, y vai ser quem? Seno de 2x, né? Então aqui eu vou ter o x, quer dizer, eu vou começar aqui com 2x. Por quê? Porque tudo que está aqui vai ser duplicado. E aí eu vou ter que achar automaticamente quem é o x. Aí sim, esse x aqui é o que eu vou usar no gráfico. Vou explicar. E aí o que acontece? Ó, 2x, gente, é 0π sobre 2 π 3π sobre 2, 2π. O que acontece, gente? Vamos simular um valor aqui, um cálculo de um valor. Se eu quisesse, gente, gerar aqui 90 graus, na função seno de x, se eu jogar aqui seno de π sobre 2, que é o 90 graus, eu tenho que vale 1, né? Mas para eu ter o mesmo efeito na seno de 2x, eu precisaria jogar quem? Só 45 graus aqui já resolve, porque 2 vezes 45, ou seja, π sobre 4. Então, ó, seno de 2 vezes π sobre 4, que dá 1. Ou seja, esse valor aqui e esse, qual a relação aqui? Eu dividi por 2. Então, basta dividir todo mundo aqui, ó, por 2. Então, aqui eu vou ter 0π sobre 4, que é π sobre 2 sobre 2. Aqui vai ficar π sobre 2, aqui vai ficar 3π sobre 4, que é 3π sobre 2 sobre 2, e aqui vai ficar só π. Esse gráfico meu é um gráfico que a gente chama ele de mais rápido. Perceba que ele dá uma volta completa apenas precisando de π radianos, e não de 2π radianos. Então, ele é como se fosse assim, o gráfico anterior era assim, né? Então, ele mais ou menos aqui na metade, ele já subiu e já desceu. Entendeu? Então, ele já subiu, né? Desceu e subiu de novo. Então, assim, ele é mais rápido, né, do que esse aqui. Em π aqui, ó, ele já foi, desceu e voltou para o mesmo ponto aqui, tá certo? Essas coisas você vai notando ao longo que você vai estudando. Talvez o que eu esteja falando agora seja muita informação, de fato é, mas quando você for estudando, você vai perceber esse tipo de coisa. Se você tiver dúvida, gente, o que acontece? Todos os valores do lugar são testáveis, quer dizer o seguinte, se você jogar o 0 e calcular, tem que dar o valor que está marcado lá. Se você jogar o π sobre 4 e calcular, tem que dar o valor que está marcado lá. Ou seja, não estou inventando nada aqui que não vá ter toda a lógica de um gráfico, que é o quê? Se você marcar um ponto no gráfico, quer dizer, se você jogar o x, vai ter que ir naquele y lá do gráfico, naquela altura lá, certo? Então vamos aqui, ó. Aqui o seno é de 2x, então não tem tanto problema assim
é a imagem desse cara. Então a imagem desse cara vai ser quem? Vai ser 0, 1, 0, menos 1, 0. Ele vai ter as mesmas imagens, ou seja, vamos testar, né? Que eu acabei falando ali, vamos fazer. Se eu jogar 0 aqui no x, fica seno de 2 vezes 0, é 0 mesmo. Agora, se eu jogar o π sobre 4, 2 vezes π sobre 4 vai dar π sobre 2. Quem é o seno de π sobre 2? É o seno de 90. 2 vezes π sobre 2 dá π. Quem é o seno de π? 0, ó. Tá vendo? Agora, 2 vezes 3π sobre 4 vai ficar 3π sobre 2. Quem é o seno de 3π sobre 2? Menos 1. Põe aqui em menos 1. Então perceba que está tudo batendo. Tá certo? Então aqui é só um artifício para ficar rápido. Vamos lá. Continuando aí. Ó. A aula é grande, mas não desgruda não. Tem que saber todos esses casos aqui. Então aí você marca quem aqui? Somente esses valores aqui, ó. Então vamos lá. O 0. Aí, gente, ó, questão de escala é o seguinte. Como você está fazendo esse gráfico aqui sozinho, não tem problema. Claro que se você fosse fazer esse gráfico sobreposto com o gráfico anterior, ia acontecer o que eu te falei. Mas aqui você só precisa o quê? Mostrar os valores. Então, por exemplo, você vai ter aqui agora o valor π sobre 4, ou seja, 0 foi em 0, né? π sobre 4 foi em quanto? 1. Então você marca aqui 1. Então, como eu não estou sobreposto, eu posso botar o mesmo tamanho de π sobre 2 para π sobre 4 nesse gráfico. Não tem problema nenhum. Claro, se eu for fazer dois gráficos no mesmo eixo, eu tenho que tomar todos os cuidados. Né? Então, ó, esse aqui, π sobre 4 vai em 1. A função seno de 2x. O que acontece? π sobre 2 agora ó, vai em 0. Opa. π sobre 2 agora vai em 0. Ó, π sobre 2 vai em 0. 3π sobre 4, ó, mesma distância, só dividir todo mundo por 2, né, as distâncias ficaram a mesma. 3π sobre 4 vai em menos 1, então vou marcar ele aqui em cima, ó, 3π sobre 4 vai em menos 1. Aí menos 1 está mais ou menos essa altura aqui. Se 1 está aqui, menos 1 aqui. Tá certo? Na mesma altura. Passa aqui. E o π, que agora faz o papel de 2π, porque quando eu jogar 2 vezes π aqui dá 2π, aí volta para 0 de novo, ó. Então esse gráfico aqui é assim, ó. Você falar, professor, está dando igual ao outro? É aquilo que eu falei. Se eu fizesse esse gráfico e o outro no mesmo eixo, o anterior, né, os gráficos anteriores, eles seriam uma coisa mais ou menos assim. Este aqui, em metade da volta, ó, ele aqui, por exemplo, então ele seria uma coisa assim. Então ele subiria e desceria antes de uma volta. Então em π aqui, que é metade, que é quando esse gráfico aqui atinge o zero, né? O gráfico anterior atingiu 0, esse aqui já subiu e já desceu. Então ele já completou o quê? Um período completo. Então ele é mais rápido. Ó. No π ele já se adiantou. Certo? Então tá aqui o gráfico. Ó. Esse aqui. Os pontos que você precisa são esses aqui. Tá certo? Então, vamos agora para o item E. Percebe que está vendo como é que é rápido? Não demora muito não. O item E tem uma particularidade, talvez ele seja um dos casos mais chatinhos que tem. Tá certo? Aqui, ó, transformação interna, que é o quê? É uma transformação invertida. As transformações externas 3 e 2, o que é que o 2 fez? Multiplicou a imagem e somou. Então elas são diretas. O que ela está fazendo lá, ela faz com a imagem. Aqui dentro, ó, o 2, aconteceu o quê? Ele estava multiplicando, ele passou o quê? Dividindo, ó. Então para cá eu dividi por 2, ou seja, eu pego o inverso desse cara. Eu multiplico pelo inverso. Aqui dentro é mais ou menos a mesma ideia. Você vai perceber que essa subtração aqui vai virar meio que uma soma. Certo? Então vamos lá. Vamos apagar aqui de novo. Vou trair agora. Então, letra E. Aqui é o seguinte, ó. Eu vou ter aqui o x menos π sobre 4. Da mesma ideia. Eu anotei o 2x antes, né? Só que eu tenho que achar aqui o x. Então, ó, o x menos π sobre 4... ele vai passar a ser meio que o meu padrão. 0, π sobre 2, π, a mesma coisa. Ó. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Só que, gente, isso aqui é o x menos π sobre 4. Eu gostaria muito que fosse desse jeito aqui, saber quem é o x, e quando eu jogo tem o mesmo efeito que esse. Então, eu vou igualar x menos π sobre 4 a 0. Ó. Vou fazer a conta aqui, depois eu apago. Ó. X menos π sobre 4 igual a 0. Então, vai acontecer o que aqui? Não, eu vou deixar minhas contas aqui, né? Vamos fazer aqui no cantinho. Ó. X menos π sobre 4 igual a 0. Ou seja,
Esse cara aqui é o que dê zero. Então, qual é o valor que eu tenho de jogar em x para eu ter zero nesse cara aqui? X igual a π sobre 4. E para eu ter π sobre 2? A mesma coisa, ó. X, tá assim, né? X menos π sobre 4, eu queria muito que desse π sobre 2. Por quê? Porque o que eu vou calcular no final das contas é o seno de π sobre 2. Mas qual é o valor de x? Quando eu jogo, faço as contas da π sobre 2. É quem? É somar o quê? π sobre 4, ó. Esse x aqui vai ser π sobre 2 mais π sobre 4. E se você olhar bem, qualquer coisa da forma, ó, x mais a igual a um certo k aqui desse lado, vai acontecer o quê? Esse cara vai ser, esse a vai passar somando a esse k, ó. Então, implica que o x vai ser quem? A mais k. Ou k mais a, se você preferir. Tanto faz, né? Não muda não. Então quer dizer o seguinte, esse menos π sobre 4 aqui, ele vai somar a todo mundo aqui. Então se ele está negativo aqui, ele passa aqui o quê? Somando. Tá certo? Então eu vou ter o quê? 0 mais π sobre 4 dá π sobre 4. π sobre 2 mais π sobre 4, que vai dar quanto? Tirando o MMC aqui vai dar 4, né, por 2 dá 2 vezes π. 2π mais π vai dar 3π sobre 4, né? Então aqui vai ficar assim, né? Vamos botar assim, né? 0 mais π sobre 4, que deu π sobre 4. Aí ficou π mais π sobre 4, ou seja, é um sinal contrário, tá vendo? Então as transformações aqui dentro, elas são invertidas. Aqui dividiu por 2 e aqui somou mais π sobre 4. Então aqui vai dar o quê, ó? Vai dar... Aqui é fácil, né? 4π mais π vai dar 5π sobre 4. Aqui é a mesma coisa, ó, 3π sobre 2 mais π sobre 4. Aqui vai dar o quê? 4 por 2 vai dar 2 vezes 3, 6 mais 1, 7π sobre 4. E aqui, 2π mais π sobre 4. Esse aqui passou, né, de 2π. Então vai ser 8 mais 1, 9π sobre 4. Então eu tenho que marcar esses caras aqui associados ao quê? Ao seno deles aqui, ó. Seno de x menos π sobre 4. Que é o quê? São esses mesmos valores aqui, ó. 0, 1, 0, menos 1, 0. Perceba que não tem ninguém nem multiplicando esse cara fora, nem somando. Então, eu já coloco eles aqui, ó. 0, 1, 0, menos 1, 0. Olha como é que é rápido. Então, eu vou ligar esses pontos aqui, que são x, com esses aqui, que são seno, propriamente dito. Então, vamos lá, ó. De novo, ó. Só marcar o nosso plano cartesiano aqui. Hoje tem celulares, né, apps que traçam esses gráficos. Então é bom você ter um app desse na mão quando você está estudando. Porque às vezes você traça um gráfico desse, se o material que você está estudando não tem resposta, ou você fica curioso em saber, né, como ficaria o desenho, é importante ter um software desse. Então olhe bem, ó, o que acontece? Esses caras aqui agora são o meu padrão, porque eles estão em x. Ó. Então eu sempre vou usar a ideia do padrão, transformar tudo para x. Só que aqui eu precisei transformar porque ela veio desse jeito. Então eu precisei ver assim, ó. O que foi equivalente a somar π sobre 4, ou seja, as transformações internas são invertidas. Produto vira divisão, subtração vira soma, divisão vira multiplicação e soma vira subtração. Né? Então, vamos lá, vou marcar aqui os pontos. Ó. Meu primeiro ponto é π sobre 4. Em π sobre 4, meu gráfico vale 0, ó. Ele começa daqui. Em 3π sobre 4, ele vale 1. Ó. 3π sobre 4, ele vale 1. Ó. Marco 1 aqui. Então ele vale 1. Em 5π sobre 4 ele vale 0, ó. Tá aqui, ó. O bom é que esses caras são espaçados, igualmente espaçados, tá certo? Em 7π sobre 4 ele vale menos 1, ó. Vou marcar em cima porque está negativo, né? Assim, talvez você não entenda muito bem a ideia do gráfico agora, mas a gente vai fazer mais exercícios, né? Isso aí vai ficando mais claro à medida que você vai praticando, certo? Então não desiste. Não, é só praticar. E aí 9π sobre 4, ele volta para 0 de novo. Então meu gráfico é assim, ó. A parte dele de primeira volta, eu diria, seria essa aí. Claro, ele continua para cá, ó, e continua para cá. Aí ele vai indefinidamente para os dois lados. Mas ele é isso aqui essencialmente. Claro, você pode saber o que ele vale aqui em 0? Pode. É só você forçar para que isso aqui dê 0. Né? Ou seja, quando x for 0, ele vai seno de menos π sobre 4. Quem é o seno de menos π sobre 4? E você vai lá e calcula e marca aqui.
você vir até aqui, né? Para você começar aqui do eixo X, né? Considerando a origem. Não precisa, tá certo? De preferência, faça só esse pedaço, mesmo para você ter a ideia do que é o pedaço de primeira volta. Ou então destaque ele. Faça o gráfico todo, você pode até vir um pouco mais para cá, calcular mais uns valores para lá, mas faz aqui algum desenho para mostrar que esse aqui é o pedaço principal. É o chamado pedaço de primeira volta, tá certo? Então, letra E foi isso. Agora vamos para o desafio final, letra F. Esse gráfico aqui, bicho, esse é legal, porque ele tem tudo. Faltou só aqui, ó, 1, 2 aqui nesse cara, tá certo? Mas aí fica para casa. Se você tiver dúvida, você pede aí para mim que eu faça um 3 aqui multiplicando, alguma coisa multiplicando esse x aqui, só para ficar completo. Então, vou deixar aí como desafio você fazer esse mesmo gráfico aqui com um 2 multiplicando aqui, certo? Mas vamos fazer aqui. Letra F, último gráfico, ó. Esse ainda pode dificultar um pouquinho mais, mas aí a gente vê em alguma videoaula. Senão fica muito longo. Letra F, ó. Mesma ideia. Eu vou pegar aqui, ó, vou começar primeiro sempre do x, ó, x menos π sobre 4. Esta conta eu meio que eu já fiz, então eu poderia aproveitá-la, tá certo? A ideia desse gráfico, eu não sei se você percebe, mas ó, todos eles vão usando alguma transformação que eu já fiz. Então eu já multipliquei por 2, eu já somei 3, então eu vou só piorando o gráfico a cada vez que passa, colocando mais elementos, né? Deixando alguns desses caras aqui de serem zero. Então é isso que está acontecendo aqui. O gráfico vai aumentando a dificuldade dele. Então nesse caso aqui, x menos π pelo 4 são os valores, ó, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Aí nós já vimos que para achar o x aqui, que é a parte de dentro, eu sempre começo pelo x, o que eu faço? Eu somo mais π sobre 4. Então aqui deu π sobre 4, aqui deu 3π sobre 4. É os mesmos valores do gráfico passado. π mais π sobre 4 vai dar, deixa eu ver, π sobre 2 mais π sobre 4, deu isso mesmo. Aqui vai dar 5π sobre 4, que é somar mais π sobre 2 a esse padrão aqui, ó, π sobre 4, mais π sobre 4, que é uma operação inversa, né? Então, soma π sobre 4 a todo mundo aqui, certo? Então, 7π sobre 4. A observação é a mesma do exemplo passado. Até porque é igual dentro. Então, o x é a primeira coisa. Então, pronto, já tenho o meu eixo x do gráfico. Agora vamos pensar no eixo y. No eixo y eu tenho isso aqui, ó. O seno padrão aqui é esse, ó, x menos π sobre 4. Esse cara aqui repete essa mesma tabela. 0, 1, menos 1. Opa, não. 0, 1, 0, menos 1, 0. Só que ele está multiplicado por 2 e depois adicionar 3. Então ele é o quê? 3 mais 2, ou seja, 3 mais 2 vezes 0, 3 mais 2 vezes 1, 3 mais 2 vezes 0, 3 mais 2 vezes menos 1, 3 mais 2 vezes 0. Tá vendo? Olha como é que é fácil. Então, um pouco de criatividade, né? Eu vou até passar aqui antes que eu esqueça. Ó, faça a letra G aí. Se tiver dúvida, pede aí nos comentários. Ó. Y igual a 3 mais 2 seno de 2x menos π sobre 4. Vai mudar alguma coisa aqui, viu, gente? Em relação a esse cara aqui, talvez mude esses caras aqui. Mas pensa quem vai ser. Se você entender esse gráfico aqui, você aprendeu. Ele é o pior caso que você tem. Ou até mais, né? Se você botar um menos aqui, pronto, que ainda inverte, né? Então, esse cara aqui é o pior exemplo que você pode ter. Se você souber ele, 3 menos 2 seno de 2x menos π sobre 4, você está sabendo tudo. Então, vamos lá. Então, eu vou agora marcar esses caras aqui, ó. O vídeo já deve ter ficado longo, né? Deve ter uns 40 minutos já. Mas é porque eu precisava fazer vários exemplos. Então, y. Aí eu marco, ó, π sobre 4, de novo, ó, π sobre 4, a imagem é 0, ele começa daqui. 3π sobre 4, a imagem é... Ah, sim, opa, 0 não, né? Ó, vacilando, 3, aqui é 5, aqui é 3, aqui é 1, ó, deu igual ao anterior, né? E 3. Então, em π sobre 4 ele não vale 0 não, ele vale quanto? Ele vale 3, ó, então você marca aqui, ó, 3. Então, bota aqui um 3. Em 3π sobre 4, vale quanto? 5. Então, você marca aqui o 5. Ó, tá um pouco aqui acima,
em 5π sobre 4, ó, ele vale quanto? 3. Volta para o 3 de novo. Em 7π sobre 4, o bom é que são todos igualmente espaçados. Ele vale quanto? 1. Então, é aqui embaixo, ó. 1. Vai estar aqui. E em 9π sobre 4, ele vale quanto? 3. Volta para o 3 de novo. Então, o gráfico é assim, ó. O gráfico de primeira volta, pegando o x varia de 0 a 2π, é isso aqui, ó. Certo? Claro, esse gráfico aqui, como eu falei, ele continua para cá e para cá, repetindo o mesmo padrão. Tá certo? Ele é uma onda, ó. E vai. Mas a ideia dele é entre esse ponto aqui e esse ponto aqui. Beleza? Então, tá aí. Fiz aí 6 gráficos rapidamente, fora o gráfico principal. Então é uma aula longa, mas é uma aula necessária. Não tem jeito, não fuja disso aqui. Se você não chegou, se você chegou até aqui, você é um vitorioso. Se não chegou, não vou nem falar nada, você não viu. Mas se você chegou até aqui, você é um vitorioso. Porque esses 6 tipos aqui, essa construção de gráficos aqui, ela funciona para todas as outras funções, todas elas, seno, cosseno, tangente, cossecante, todas elas, exceto que vai mudar são os valores, né? Que nós já vimos. Né? Que o seno ele tem valores diferentes, o cosseno, como a tangente e demais valores, tá certo? Então é isso aí. Muito obrigado, até a próxima.